E para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe mais uma vez o Dr. João Lopes. Ele é médico e dermatologista e associado titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Bem-vindo mais uma vez, doutor. Agradeço o convite, estamos aqui para esclarecer alguma dúvida. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Luísa. Muito bom ter você aqui, né? A gente precisa realmente tomar cuidado, né, com a nossa pele. Então, doutor, é verdade que o câncer de pele é o tumor mais incidente na população? Isso. O câncer de pele, a incidência dele, de todos os cânceres, ele age em 25%, ou seja, 25% de todos os cânceres que existem, 25% são de pele. Existem 3 cânceres que é o que preocupa mais, que são os cânceres de pele dito basocelular, espinocelular e o melanoma. Desses 3, o melanoma, como a Luísa falou, é o mais maligno de todos, é esse que a gente deve prestar mais atenção. Isso não significa dizer que o basocelular e o espinocelular, que chama também de epidermose, não se deva prestar atenção, porque o carcinoma espinocelular ele também causa metástase. Se a pessoa não cuidar, por que a gente fala assim? Porque o câncer geralmente ele não dói, ele não coça, ele não arde, ele não queima. Por isso que muita gente vê o câncer, vê aquela lesão, aquela feridinha parecida com a espinha e deixa ela passar, porque não está provocando dor, não está provocando ardor, não está queimando, deixa passar. Quando vai para o médico, aí já precisa de fazer muitas vezes um tratamento mais invasivo. Olha, gente, estamos falando sobre um assunto muito sério, tá? Como ele falou aqui, como o doutor João disse, é o câncer, né, de maior incidência. Então, presta muita atenção aí na sua pele, no seu corpo e tenha todos os cuidados, tá? A gente vai falar esse bloco inteiro sobre esse assunto, então já vai mandando sua pergunta, sua dúvida, através aí das nossas redes sociais, no @tvfeliz, esse é o nosso Instagram, você pode comentar na nossa última foto, e aí lá você vai perguntar, né? A gente vai falar com o doutor João aqui ao vivo, ou você pode entrar em contato com a gente pelo nosso WhatsApp, 981056955. Esse é o nosso WhatsApp, tá passando na sua tela. Se você ainda não tem, salva aí na sua agenda, sempre para ter esse contato junto com a gente. Tem também o nosso telefone, 3234-3422, tá? Doutor, a gente já quer perguntar se qualquer célula da pele pode originar um tumor. Em tese, sim. O que a gente se preocupa mais é com a epiderme. O que a gente está comentando mais aqui é o câncer de pele que acontece na epiderme, que é o câncer basocelular, o espinocelular e o melanoma. São essas três características e 3 locais da pele onde ele incide, que são a formação da epiderme. São as camadas que fazem a epiderme, que formam a epiderme, aonde essas camadas são atingidas por uma multiplicação desordenada, uma multiplicação acelerada, causando vários problemas. É claro que tem as dermatites também que elas causam, mas o que preocupa mais é o câncer que é causado por essas camadas nessa velocidade, nessa anormalidade frenética, muito acentuada de proliferação, de desenvolvimento. Olha só, para que a gente possa entender um pouco mais sobre esse assunto, a gente já tem algumas fotos para demonstrar aqui para a gente, que o doutor possa comentar junto com a gente, né? Vamos ver? Aqui o doutor pode ver essa imagem aí. Sim, a gente vê a parte mais superficial da epiderme, ou seja, essa parte externa, uma lesão invadindo já próximo dos vasos sanguíneos. Essas duas fileiras na horizontal que a gente percebe são vasos sanguíneos, é uma artéria e uma veia, ou arteríola e vênula, porque são aqueles vasos menores que existem. Então aí a gente já vê uma invasão de células, vê que ela já tem uma certa tumoração, uma certa elevação na camada mais superficial. Agora isso acontece originando de baixo para cima, aí já há uma invasão da derme e já chegando no tecido subcutâneo ou na hipoderme, que é esse tecidozinho amarelado, gorduroso. Então vê que ele já começa a atingir aí os vasos e vai subindo até a elevação da epiderme. Muito interessante, né? E o câncer de pele sempre terá sinais externos nesse caso? Sim, sempre vai ter sinais externos. É isso que, como essa lesão que a gente está vendo aí. A gente vê que é uma lesão
escura. Parece uma queimadura, né? Isso, parece uma queimadura, mas a gente já percebe que essa lesão ela já tem uma elevação. Naquela outra foto já apresenta duas cores, assim, uma central e outra periférica, naquela que apareceu mais em zoom. Veja aí, ó, a central um pouco mais rosada e a periférica mais acastanhada. Isso é que chama mais atenção de um sinal que esteja começando a se malignizar, ou que esteja havendo alguma transformação. Aquele sinal que ele é uniforme, por exemplo, um sinal arredondadozinho, bonitinho, de uma cor só, dificilmente ele vai causar tanta preocupação. Mas a gente já vê aí que ele já tem duas cores, uma central, dá para perceber bem, assim, mais rosada, e uma periférica que é mais acastanhada. Então aí já merece um exame mais acurado, já merece fazer... por exemplo, uma dermatoscopia, que é um exame que você já consegue ver com mais nitidez, com mais clareza, se essa lesão é uma lesão maligna ou benigna. Em quanto tempo ela fica dessa forma, doutor, que está aí na foto? É rápido? É um processo lento? Varia muito, porque muitas vezes uma lesão dessa já está aí há muito tempo, só que ela não tem sofrido ainda essa transformação, essa variação de cor. Então, o paciente deve estar sempre alerta em estar observando, fazendo autoexames desses sinais para saber se está havendo alguma mudança. Que mudança? Mudança de coloração, mudança de relevo, se antes era uma lesão plana e agora está apresentando um relevo, se era uma lesão arredondada e agora está sendo uma lesão cheia de reentrâncias, se é uma lesão que era pequenininha, com menos de 5 milímetros e está com mais de 5 milímetros, ou seja, 6 milímetros, 8 milímetros, 1 centímetro, etc. Então, essas características já chamam a atenção de que está havendo alguma transformação num sinal desse que era considerado até pouco tempo um sinal benigno. E os sinais mais avermelhados, a gente deve se preocupar também? Se aquele sinal é totalmente vermelho e não muda de nenhuma característica dele, de qualquer maneira, o ideal é ficar sempre alerta, porque existe um melanoma, uma classificação do melanoma, que é o melanoma amelanótico, ou seja, é aquele que não é totalmente escuro, é aquele que não é totalmente amarronzado, porque o melanoma, pelo que a gente conhece, ou pelo que a população conhece, é que ele é sempre um sinal muito escuro, mas existe o melanoma amelanótico, que ele pode ter uma tonalidade esbranquiçada ou uma tonalidade rosada avermelhada, ou seja, foge totalmente do parâmetro. Isso não quer dizer que toda lesão que seja avermelhada é um melanoma, mas só o médico tem condições de avaliar e diagnosticar se realmente é um melanoma. Um exemplo disso, tem muitas lesões que são avermelhadas e acredito que a grande maioria da gente tem uma lesão mais rosada, acontece no tórax, no abdômen, que é o que a gente chama de angioma, que é um sinalzinho de sangue. Esse aí não tem nenhum problema. O melanoma, sim, aí tem de haver um diagnóstico, que a gente chama de diagnóstico diferencial, deve saber se é um angioma ou se é um melanoma. Bacana, estamos tirando várias dúvidas aqui com o Dr. João Lopes. Se você tem sua pergunta, pode mandar para a gente no WhatsApp 981056955, está passando agora na sua tela. Participe junto com a gente, tire sua dúvida, faça seu comentário, né? Sempre é bom, né, ouvir outros depoimentos para alertar a toda a população. A gente está ao vivo aqui também, né, através do nosso Instagram, @TV Feliz, tá? E o TV Feliz Oficial no Facebook. E você pode participar também, né? de diversas formas aqui do nosso programa, né? Isso aí, também tem o telefone 3234-3422. Doutor, a gente já quer saber, existe uma idade mais propícia, né, para o surgimento do câncer de pele? Os cânceres de pele, eles acontecem mais na faixa etária depois dos 65 anos. Mas isso não quer dizer que uma pessoa com 40, com 30, com 50 não possa ter câncer de pele. Vai depender muito de como essa pessoa viveu. Por exemplo, se era uma pessoa que se expunha muito ao sol, se era uma pessoa que por trabalho, por hobby, por lazer, ele estava desde criança, desde adolescente ou da idade adulta, sempre pegando muito sol, essa pessoa tem um índice ou tem uma chance muito grande também de ter câncer de pele. Só que os cânceres mais agressivos, aqueles que merecem mais cuidado, vão acontecer sempre depois de 65 anos de idade. Então é por isso, né, que a gente às vezes, quando é jovem, né, a gente fica tomando sol, não está acontecendo nada, né? Mas aí vem, 65 anos, né, é uma idade média, então, para
para que ele apareça. Então, hoje você pode não ligar muito para sua pele, mas pensa que um dia você vai ficar mais velho, né? Que o problema pode chegar, né? É verdade, é por isso que eu já perguntar, né? Se uma pessoa se bronzeia e dificilmente se queima, ela está menos exposta realmente a esses riscos? Ou, claro, né? Ela continua tendo esses mesmos riscos, né? Porque o câncer ele não vai aparecer assim tão de repente, né? Demanda um tempo para ele aparecer futuramente, né? Sim, porque a radiação solar ela é cumulativa, ou seja, a cada radiação, a cada dia que a gente sai no sol, que a gente faz lazer no sol, vai se acumulando, vai danificando aquelas células. Essas células elas podem se danificar em pouco, provocando, por exemplo, um envelhecimento precoce da pele, um envelhecimento mais acelerado da pele, como pode causar queimaduras. Existem estatísticas que aquelas pessoas que durante a vida sofreram mais de 6 queimaduras durante esse período, essa pessoa ela tem uma chance maior de ter problema de câncer de pele. Então, aquelas pessoas de pele muito clara, de olhos azuis, olhos esverdeados, olhos claros, cabelos ruivos, pele clara. Então, essas pessoas elas têm de ter bastante cuidado, têm de usar sempre protetor para evitar que venha a ter problemas mais tarde. Olha, tem pergunta chegando aqui para o nosso WhatsApp. A Adriana de Soledade, ela falou assim, meu filho tem 21 anos, tem um sinal na cabeça e no nariz, que está crescendo. Eu tive câncer de pele. Será que o câncer pode ser hereditário? Aquelas pessoas que na família tiveram câncer de pele, elas têm uma probabilidade maior de ter. Ou seja, se você tem o pai, ou a mãe, ou o avô, a avó, o bisavô, a bisavó, e mesmo que você nunca tenha tido câncer ou não seja essa pessoa que tenha se exposto tanto ao sol, mas se tem um sinal que está chamando muita atenção, é bom ir para um médico para ele fazer o exame, porque tem uma chance maior do que outra que a família não quer dizer que seja câncer, né? Mas não quer dizer que seja câncer, né? Mas se suspeita que é um sinal diferente, tem uma característica diferente, uma lesão que já está com mais de 3 meses e que não cicatriza, que está sempre sangrando, que está formando sempre cascas, então deve tomar muito cuidado, procurar um clínico para depois, se não quiser procurar um especialista de imediato, o próprio clínico encaminha para o especialista. A gente realmente fica preocupado quando aparece alguma manchinha no nosso corpo, ou se a gente já tem algum sinal natural, pintas e tudo mais, né? A gente também deve se preocupar com essas cicatrizes ou sinais que a gente já tem desde pequeno ou não? Também, se a gente tem esses sinais, tem cicatrizes de queimaduras, tem cicatrizes de acidente e tem antecedentes de familiares de câncer de pele, por exemplo, o avô, a avó, o pai, a mãe tiveram, a gente tem que se preocupar de qualquer maneira. Não pode deixar passar de maneira nenhuma um diagnóstico precoce, ou seja, aquilo que você está vendo ainda surgindo, que você pode fazer um tratamento top, um tratamento localizado. Hoje existem tratamentos que não são tão invasivos para deixar essa coisa rolar e depois ser submetida a procedimento cirúrgico. Então, é melhor ver no início do que deixar isso passar e mais tarde você precisa de fazer uma cirurgia, onde pode deixar alguma sequela. Muito legal, doutor João Lopes, tirando todas as dúvidas, né? Dermatologista, está aqui com a gente falando sobre esse assunto que é tão sério, né? Que é o câncer de pele. Se você tem sua dúvida, pode mandar para a gente agora no 981056955. A gente está no nosso WhatsApp ao vivo. Então, você manda sua dúvida para cá. Tem pergunta chegando. A Ângela de Pajuçara falou assim, doutor, eu tenho 2 caroços duros no braço. A médica mandou eu tirar, mas eu não tirei. Eu corro o risco de ter câncer? É difícil, assim, imaginar o que seja o caroço que ela está referindo. Esses caroços, o que é que a gente pode deduzir? Algum cisto epidérmico, algum cisto sebáceo, algum lipoma. Se for isso não é câncer, não causa câncer. Às vezes vai retirar porque em uma determinada localidade pode comprimir algum nervo, pode comprimir algum vaso, e isso depois ela vir sentir algum problema de parestesia, ou seja, alguma dormência nas mãos, começar a provocar esse nódulo crescendo, começar a comprimir algum vaso e começar a ter algum problema de cianose nos dedos, algum problema mais vascular. Então, eu acredito que o fato de ter mandado retirar seja mais por causa disso. Dificilmente seria um câncer pelo que ela está descrevendo.
A gente já recebeu mais uma pergunta dos nossos telespectadores e a Maria tem 20 anos e diz o seguinte: se eu tiver casos de câncer na família, tem uma idade específica para eu começar a fazer exames preventivos? Quanto mais cedo, melhor. Quanto mais precoce for o exame, eu com 12 anos vai lá para saber se não tem alguma coisa iniciando aos 12 anos, aos 30 anos, aos 40, ou seja, não existe aquela idade limite. Se tem antecedentes familiares e você tem alguma lesão que chame a atenção, dá uma suspeita, é bom já ser visto, ser examinado por um profissional médico. Olha, a gente também quer saber outras perguntas, né? Quer tirar outras dúvidas, doutor, mas a gente vai para o intervalo comercial rapidinho e a gente volta já já. Então, por enquanto que a gente vai para o intervalo, já vai mandando sua pergunta que a gente responde tudo no próximo bloco. Não sai daí. É isso aí. Já estamos de volta com Você Feliz. A gente está falando sobre um assunto muito sério, viu, gente? Câncer de pele. Então, se você tem alguma dúvida, participa junto com a gente através do nosso WhatsApp, o 981056955. Manda sua pergunta que o Dr. João Lopes vai te responder aqui, tá? E eu já vou perguntando para o doutor se a baixa imunidade pode ocasionar o surgimento do câncer. Se a pessoa já tiver uma probabilidade, com essa baixa imunidade vai ser muito mais rápido. Um exemplo disso são pacientes que são transplantados, por exemplo. O paciente transplantado, por exemplo, transplantado renal, é comum eles começarem a apresentar algumas lesões quando eles vêm apresentar, porque eles ficam com a imunidade mais baixa e aquelas lesões na pele tem que estar sempre sendo monitorada, porque podem causar algum problema mais sério, pode causar um câncer de pele. Muito bom. E o cabelo, doutor, tem 3 fases, é isso? Sim. Explica um pouquinho pra gente. O cabelo, ele tem a fase anágena, tem a fase catágena e a fase telógena, que é aquela fase. A anágena é a fase de crescimento, a catágena é aquela fase de repouso e a telógena é aquela fase de queda. Essas 3 fases é que compõem todo esse jogo que acontece com o nosso cabelo, ou seja, elas não são fases sincrônicas, porque se fossem fases sincronizadas, quando houvesse repilação total, não haveria queda de maneira nenhuma. E a gente vê que, às vezes, você pode estar com o cabelo grande e tem alguns fios caindo, que é o normal. O normal é que 80% dos cabelos estejam na fase anágena, aproximadamente 10 a 15% estejam na fase telógena e 5% na fase catágena, que é aquela fase de repouso. Isso aí, a gente terminou o bloco anterior falando sobre câncer de pele, né? O pessoal mandou várias perguntas, não tem problema. Se você ainda tiver alguma dúvida sobre esse assunto, pode mandar. A gente vai falando um pouquinho sobre outro assunto, né? Que é cabelo, como vocês perceberam, que às vezes as pessoas têm muitas dúvidas também, né, doutor? Sim, é verdade. E aí a gente vai misturando, né? Pode mandar a dúvida de acordo aí com o problema que você pode estar passando ou algo do tipo, tá? Doutor, e quando o cabelo cai, né? A gente pode reparar alguns sinais, né? Que o ciclo do cabelo não foi completado. É isso mesmo? O cabelo, a queda do cabelo, ela se dá por vários fatores, né? Existem algumas quedas que são mais pronunciadas, são mais comuns, são mais incidentes do que outras. Por exemplo, aquela queda do cabelo que acontece na grande maioria dos homens, 50% dos homens, a partir dos 40 anos, eles começam a ter uma queda de cabelo. 70% em média, a partir dos 80 anos, apresentam também calvície, seja de um grau menor ou de um grau maior. A mulher também, ela tem também a sua queda de cabelo. Existem algumas quedas que são, fazendo analogia, como a do homem, que a gente chama de alopecia androgenética feminina, ou então fator feminino de queda de cabelo, que se assemelha àquela queda que o homem tem. Ela começa a apresentar, por exemplo, uma queda na região frontal, e essa queda vai subindo, chegando até o vértex, que é essa parte do centro do couro cabeludo. Existem as quedas também, que são mais na região frontoparietal, que é essa área aqui, que são as entradas, que tem muitas mulheres que têm também. Isso é na alopecia androgenética feminina ou, como a gente terminou de falar aqui, nesse fator feminino de queda de cabelo. Existem também o eflúvio telógeno, que é um tipo de queda que acontece muito naquelas pacientes ou naqueles pacientes que, por exemplo, sofreram algum problema, como, por exemplo, fizeram uma cirurgia bariátrica, tiveram uma dessas viroses muito fortes que cursaram com febre alta, apresentaram
é uma perda de peso muito grande provocada por uma dieta descontrolada, que eles começaram a fazer uma dieta e tiveram problemas, no caso, problemas na parte nutricional. Então, uma mulher que apresenta a perda de cabelo quando tem um filho, então, essas quedas, elas fazem parte de um quadro chamado de eflúvio telógeno. Existem a alopecia areata, que vocês já devem ter visto em alguma oportunidade, que são aquelas alopecia areata, que são aquelas quedas localizadas, que apresentam aquelas placas peladinhas no couro cabeludo. E aquelas quedas, geralmente, o paciente nem percebe que está acontecendo aquilo. Às vezes, o cabeleireiro é quem percebe que ele está apresentando, ele ou ela está apresentando aquela queda. Que é pouquinho, doutor? É uma queda até certo ponto visível, depende muito, tem quadros que 5 centímetros de diâmetro, 2 centímetros de diâmetro, 10 centímetros de diâmetro, então é uma queda que chama a atenção. A pessoa, quem tem a queda, geralmente ela não percebe primeiro, quem vai perceber é uma pessoa que está por trás dela, um cabeleireiro, um vizinho, um familiar, é quem vai perceber. Existe também a tricotilomania, que é uma queda que vem do impulso que algumas pessoas têm de estar sempre tocando no cabelo, torcendo o cabelo, às vezes está estudando e está ali o tempo todinho tocando. Aquilo vai causando um desprendimento do pelo, que essa pessoa muitas vezes nem percebe que está havendo esse desprendimento do pelo. Existe hoje um quadro chamado de alopecia fibrosante frontal, que essa que tem tido uma incidência muito maior. A alopecia fibrosante frontal é uma queda de cabelo que acontece, na grande maioria das vezes, em mulheres pós-menopausadas, onde a fronte vai começando a avançar. Essa linha de implantação do pelo vai começando a sofrer um avanço e a pessoa vai começando a perder os pelos nessa área. Apesar dela ter um cabelo muito volumoso aqui, ela vai perdendo o pelo nessa parte da frente, na região frontal. Essa é a alopecia fibrosante frontal, que cursa também. Existe a alopecia por tração, que é aquela que é ocasionada por pessoas que fazem penteados, aonde puxa muito o cabelo, seja para fazer uso de acessórios, aquelas pessoas que fazem tranças, então quando elas fazem demasia, começa a fazer, faz outro tipo de penteado, então vai começando a perder os pelos também, vai começando a ficar com a fronte mais lisa. Olha só, a gente está falando, né? A gente falou sobre um assunto muito interessante, né? Importante, que foi o câncer de pele, e agora a gente está falando sobre quedas de cabelo. Doutor, já queria perguntar, né? Essa pergunta até serve para mim, para os homens. A gente deve se preocupar a partir de que idade, assim, em relação à queda de cabelo? A gente deve realmente perceber nessa parte, né, da frente, se já está caindo? Estou preocupado já. As entradas é o que chama mais atenção. As entradas são essa recessão que acontece nessa região que a gente chama de temporal, ou frontotemporal. Então, quando começa a acontecer isso, se a pessoa é uma pessoa vaidosa, que quer se cuidar, já é bom fazer uma consulta para daí já ter um tratamento iniciado. E outra, se aquela pessoa que tem uma entrada mais precoce, ou que já percebe alguma perda de cabelo mais precoce, ou seja, tem familiares, o pai, o avô, um tio, tem calvície, então essas pessoas elas têm uma chance maior de ter uma progressão muito mais rápida. Então, quanto mais cedo a pessoa tem o problema, mais rápido vai ser o desfecho para uma calvície. Se ela não tratar, vai acontecer mais rápido. Muito bacana, a gente está falando aqui sobre saúde no geral, né? Então, se você tem pergunta, pode mandar para a gente. Estamos falando sobre câncer de pele, né? Falamos no bloco anterior, mas as perguntas continuam chegando. E nesse bloco a gente está falando sobre queda de cabelo, que também é um tema muito importante, também bem abrangente. Se você tem a sua dúvida, pode mandar para a gente no nosso WhatsApp, que está passando na sua tela. E a Maria, ela mandou o seguinte: doutor, boa tarde, o que o senhor acha do bronzeamento a jato? Dizem que é testado e aprovado pelo dermatologista. O senhor aprova? Olha, é uma coisa que hoje em dia, dependendo do produto que se use, não seria aconselhável, porque tudo isso depende do tipo de pele daquela pessoa que vai submeter-se ao bronzeamento, do tempo de exposição que ela vai ficar. E, assim, existem algumas peles que são mais sensíveis do que outras. Deve-se fazer uma consulta primeiro para ver esse tipo de pele, para ver se essa pessoa não tem também antecedentes familiares com problemas também de câncer de pele, para poder se indicar.
é muito assim, é muito precoce, é muito arriscado fazer uma indicação assim, sem ver aquele tipo de pele, sem ver os antecedentes daquela pessoa. E ainda falando sobre câncer de pele, a gente recebeu mais uma pergunta da nossa telespectadora e ela diz o seguinte: minha filha tem umas bolinhas parecendo um sinal, várias pelo corpo, né? Só que é branco. O que pode ser? Ela tem 11 anos de idade. Existem algumas lesões, como bolinhas que essa senhora descreve, que é difícil a gente dizer assim na televisão sem ver. Mas existem alguns quadros que podem cursar com essas bolinhas. Uma delas é o molusco contagioso. Deve-se consultar o médico para saber se essas bolinhas que está apresentando, se é o molusco contagioso. Se for o molusco contagioso, é uma lesão benigna, não causa nenhum problema, não é câncer, a pessoa não vai ter nenhum problema mais sério com o molusco contagioso, se for o caso dessas bolinhas que ela está referindo. Doutor, a gente recebeu aqui uma mensagem no WhatsApp, deixa eu ver, a mensagem é um pouquinho longa. Ela falou assim: fiz uma cirurgia, o médico disse que era uma célula cancerígena, mas está marrom com uma pinta vermelhinha no meio. Por que após a cauterização está marrom com uma ponta vermelha no meio? Tenho que retornar ao médico? Estou preocupada e o médico não fez biópsia e tem um histórico vasto na família de câncer. Sim, se foi feita essa cauterização ou qualquer que tenha sido o procedimento e essa lesão ela começou a reaparecer ou começou a apresentar algum outro tipo de manifestação na pele, é bom que ela procure o profissional para ver a opinião dele, o que é que ele pode fazer por ela. Olha só, já pulando um pouco, né, para o outro assunto, porque a gente está falando sobre 2 temas, a gente está falando sobre câncer de pele e queda de cabelo. A gente tem mais uma pergunta da Maria Sidneia, que acabou de mandar aqui para a gente. Ela pergunta o seguinte: o uso excessivo de secador causa a queda dos fios, né? Quero saber. Ela percebe que tem menos cabelos, principalmente na parte superior da cabeça. O uso do secador excessivo, a gente sabe que o secador ele tem uma temperatura muito alta. Imagina o que é você, com uma unidade tão fragilizada como é um fio de cabelo, você colocar um secador que está mais ou menos 170, 150 graus centígrados. Então é muito calor para essa estrutura filamentar que é o cabelo. O secador, ele pode começar, se você usa ele de uma forma demasiada, se usa sem aquela distância que deveria ser usada, ele pode começar a secar ou desidratar mais o cabelo. O cabelo pode começar a ficar mais quebradiço. O que faz cair o cabelo seria mais a tração que é feita com a escova. O secador, a ação do secador, ele seria mais uma ação de quebra, onde o cabelo ficaria mais desidratado, teria mais ressecamento e aí poderia haver uma quebra de cabelo quando você faz em demasia, com frequência nesse cabelo. Olha aí, doutor, tem que deixar mais natural, então viu? Tem que, mas também tem que preparar, tipo eu, né? Trabalho com isso, tenho que todo dia estar fazendo algum penteado, alguns que eu me preocupo também, né? Tanto que eu estou sempre fazendo hidratação agora, né? Porque antes eu não ligava muito não, mas aí é química no cabelo, é escova, é babyliss, é chapinha, então tem que preparar o cabelo para isso, né? Sim. Usar produtos também para que Sim. o cabelo aguente mais tudo isso. A oleosidade, doutor, também pode causar essa queda de cabelo, uma exceção, né, de óleo? Quando é uma oleosidade intensa, quando é essa oleosidade que parte da própria unidade, da própria glândula sebácea, ela pode facilitar mais o desprendimento do cabelo. Ela pode facilitar mais o desprendimento, mas existem condições que você pode parar esse excesso de oleosidade. Existe como você aplicar alguma medicação, fazer uso de algum shampoo que possa diminuir mais esse teor de oleosidade, onde essa queda vai ser reparada. Isso aí pode ser controlado. Esse excesso de oleosidade ele pode ser controlado sem causar tanto prejuízo ao cabelo. Doutor, e como é que é o tratamento para queda de cabelo? Tratamento de queda de cabelo, existe o tratamento sistêmico, aquele que você pode fazer uso de alguma medicação, existe os tratamentos tópicos, os tratamentos locais. Os sistêmicos são com medicações que vão ativar as células que produzem o fio do cabelo, ou seja, que vão na matriz do cabelo e começar a refazer aquilo que você perdeu, ou seja, algumas vitaminas, alguns nutrientes, sais minerais,
macronutrientes, isso tudo vai fazer com que a matriz comece a produzir novamente os pelos, os cabelos. Quanto às outras indicações, essas seriam quando a medicação local e a medicação sistêmica, essa que você vai tomar, elas não têm dado certo. Aí você pode começar a fazer uso de outros tratamentos. Entre os tratamentos existem vários, existe o laser, existem luzes de LED, existem filtrações com medicamentos, existem os microagulhamentos, que hoje em dia está muito comum ser feito também. Existem os drug deliveries, que são drogas que se injetam na medicação depois que faz o microagulhamento. Existe, além do implante capilar, existe uma série de outros procedimentos que podem ser feitos quando os medicamentos, tanto locais como as medicações por via sistêmica, não estão mais surtindo efeito. Os caseiros, doutor, o remédio caseiro, como é que faz? Acho que funciona ou não? Os caseiros são mais difíceis de funcionar, porque os caseiros são muito mais empíricos, se usa muito empiricamente, não se tem aquela dosagem correta, aquela dosagem que pudesse fazer com que aquela célula pudesse funcionar. Por isso que são muito lentos quando acontece eu tive algum sucesso com o tratamento caseiro. Isso vai demorar muito mais tempo do que quando você faz pelas vias outras que sejam mais estudadas, cientificamente comprovadas. Doutor, e por que nós, homens, ficamos calvos tão facilmente, né? Já estou preocupado aqui para saber se realmente... TBC, né? Estou olhando aqui para o TBC, o nosso câmera que não tem muitos cabelos. Né? A gente deve se preocupar realmente ou não, assim? Só se realmente tiver algum caso na família e tudo mais? Veja bem, a genética foi muito cruel com os homens, né? É verdade. A genética mandou ver mesmo nos homens. Isso acontece mais por um problema genético, né? A gente sabe que alguns andrógenos, eles podem ser o responsável pela queda de cabelo. E como o homem é aquela pessoa que no seu corpo ele fabrica muito andrógenos, então ele foi o culpado maior da sua própria queda, ou seja, por um problema que acontece numa conversão de uma enzima, isso começou a apresentar, e essa enzima, para poder ela ser inativada, você tem de lançar a mão de alguns medicamentos para poder inativar, para poder fazer com que haja uma freada nessa queda de cabelo. O homem por problemas hormonais, foi o problema hormonal que fez com que o homem tivesse essa queda mais acentuada. Existem outros tipos de queda, mas essas aí fogem mais dessa alopécia androgenética, que é essa que a grande maioria dos homens tem. A alopécia é a queda de cabelo. A alopécia é o nome científico de queda de cabelo. Então, a alopécia androgenética, essa é a queda do cabelo provocada. Dizem sempre que essa fase do homem realmente é dos 20 e poucos, né, por aí. Começa geralmente na terceira década, é onde já começa a apresentar. Pode começar mais cedo, mas na terceira década, da segunda para a terceira década, começa a apresentar. Não tem como evitar a calvície, né, doutor? Quando você já tem alguém na família que tenha, você tem uma probabilidade maior de ter. Mas independente de alguém na família ter, você pode ser o alvo, pode ser o primeiro a apresentar. Ai, meu Deus do céu, espero que não, né? Doutor, olhando assim... Vamos já fazer uma consulta aqui, doutor. Olhando assim para ele. Não, acho que não, né? Diga que não, doutor. Tem um Mas risco, com aquele câmera ali, já não... Paulo, ele não respondeu, Paulo, ele disse que tem um risco, então. Tem um risco? Ele tá ali, ó. Ai, meu Deus do céu. Quer me comprometer. Quer, TBC? Ele tá falando que ele era assim, da sua idade. Você era assim, como eu? Ai, meu Deus do céu. Aí hoje em dia é o futuro. Não, e tem um aqui na frente, tem um atrás, aí no meio tem uns cabelinhos, né? Por quê, doutor? Pena que a gente não pode filmar ele agora, né? Mas é de família? É de família? Não, coitada, foi sorteado. Foi sorteado. Na sua família tem alguém assim? Não, meu pai não é muito careca, não. Ele só tem um pouco de entrada, assim, meu avô também. Eu acho que por parte do meu pai... No máximo vai acontecer isso, amigo. Não se preocupe, tá? Mas o que a gente deve fazer, assim, para realmente não ficar tão preocupado, assim, né? Naquela ansiedade de que vai cair o cabelo ou não. Aí é que cai. Quanto mais preocupado, aí é que cai, né? Se a pessoa é uma pessoa que quer estar bem, que
se preocupa com esse fato de perda de cabelo, ele já pode começar a fazer uso de algumas medicações até para prevenir. Pode fazer uso de uma medicação sistêmica, medicação por via oral, em cápsulas ou em comprimidos, e fazer uso também de medicações locais. Existem também soluções locais, medicações locais que se usam até para prevenir ou para fazer até um pouco de volume naqueles casos onde houve uma queda discreta que o paciente muitas vezes nem notou que estava havendo aquela queda. Então, ele pode começar a fazer uso de uma medicação dessa. E pode ter dessa. Implante, né? Também, doutor? Também. O implante é um pouco seria mais a caro. última... Não sei se o seu bolso está preparado. Seria a última etapa, que é um implante folicular, né? Que é onde você faz a retirada, o cirurgião faz a retirada em uma determinada área, onde tem uma população maior de cabelos e implanta em áreas onde esteja havendo aquele déficit de cabelo, aquela densidade menor de cabelo. Então, faz como se estivesse realmente plantando. Vai pegando tufozinhos de pelo e fazendo os enxertozinhos ali no local. Vai plantando os pelos ali no local. Tem homem que gosta, né, de ser careca, né? Não? Vixe, não? Maria. Eu também não sei dessa, não gostei. Não tem, doutor. Gente que gosta, acho que é o charme, quem sabe, né? Acho que as mulheres tem pessoas que, assim, gosto, que não doutor. se importam muito, tem outros que já têm uma preocupação excessiva, vai depender muito de cada um. Tem pessoas que vão trabalhando já essa forma de, quando começar a não ter mais tanto pelo e não querem submeter-se a uma cirurgia, depende muito de cada pessoa. Legal, muito bom, doutor. A gente adorou esse bate-papo com o senhor mais uma vez, né? Falamos sobre 2 temas super importantes, né? É verdade. Claro, para te deixar mais informado, antenado, né? Também sobre esses temas que foram câncer de pele e a queda de cabelo, né? A gente finalizou falando justamente sobre isso, sobre a calvície. Então, a gente vai terminando agora. Obrigada, viu, doutor, esse bate-papo tão interessante. Agradeço o convite, Paulo, Luísa, e estamos sempre às ordens. No que precisar, a gente pode atender. É isso aí, doutor. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez.